amados, boa noite. Neste domingo super especial, o Dia das Mães, passamos assim felizes, não é? Queremos abraçar com muito amor e respeito todas as mães de nosso convívio, que ainda estão conosco, de nossa cidade, de outras cidades, enfim, do nosso planeta. E da mesma forma, nessa noite, mais do que nunca, nós precisamos lembrar, agradecer e orar por nossa mãe, como a minha, já na pátria espiritual. E, naturalmente, eu acredito, feliz com a caminhada que estamos fazendo. É uma bênção e esse é o melhor presente que nós podemos dar às nossas mães. Caminhar, lembrar, amar, estar junto de Jesus, tá? E então nós sabemos, que o melhor lugar do mundo é o colo da mãe. Eu vi o meu netinho hoje de 5 anos, que delícia, não? É a segurança, é o amor, é a força. E nós já fizemos isso há muitos anos, não? Então, nós também falamos luzes e bênçãos às mães que estão na pátria espiritual. Por isso, é um domingo memorável. E que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar, abençoe todas as pessoas que te cercam, próximos ou distantes, porque através do pensamento vamos lá, e que tenhamos uma noite luminífera, uma noite de luz, uma noite de amor. Interessante que hoje nós vamos ver um texto da Amélia, e aquele disse Amélia Rodrigues, o cantor e a canção. Interessante que a Amélia, ela não fez uma série, vamos supor assim, pedagógica. Quem sou eu para falar isso, né? Mas a gente tem que analisar. Porque ela fez assim, olha, o nascimento, o batismo, não sei o que lá, e aí os apóstolos. Então, hoje nós vamos falar da última ceia, entende? A última ceia que Jesus teve com os seus apóstolos. E aí, conosco aqui, nossa família espiritual, Gláucia, querida, gostei da sua mensagem, falei bastante para você, acho que era 5:30 da manhã, viu? Muito obrigado. Sabe o que acontece? Você falou elegante. Acontece assim, a gente tem que envelhecer com dignidade. Não pode de qualquer jeito. Tem que ser assim. Obrigada, amor. Kátia, amada, boa noite, filha, boa noite. Estamos caminhando e bem, não é? Benê Garcia, hoje eu não fui ao centro, porque eu tinha que ficar com os meus filhos. Não sei se você foi. Mas tudo de bom para você, tá bom, linda? Rose Cantarim, eu que falo para você. Feliz Dia das Mães também. Eu fiz uma livezinha e até coloquei no Store, porque ontem à tarde eu tive um tempinho e eu falei, vou fazer uma mensagem para as mães. Mas a mensagem não é minha, a mensagem é de Humberto de Campos e de André Luiz. Então, enaltecendo os valores da mulher, da mãe,
da mãe sábia, da mãe ignorante, da mãe lavadeira. É bonito, porque as mães, claro que com os pais, né, dão oportunidade da nossa reencarnação. Acabou. Isso é lindo, não é? Mauro, boa noite. Boa noite para todas as mães também, Mauro. Nossa família linda, querido. Então, vamos ver aqui o cantor e a canção. Eu disse para vocês que a Amélia, ela, acho que ela chega no Divaldo, edita e ele vai escrevendo. Então, uma hora, está colocando aqui o último encontro de Jesus com os apóstolos. E é uma fala que nós precisamos conhecer, porque nós não conhecemos nitidamente essas passagens. Oi, Joana, querida, boa noite, amor. Tudo de bom para você também, amor. Então, aí ela vai falar isso. E você vai ver quanta coisa Jesus já sabia. A gente não faz ideia dessa prosa, não? Vamos lá. O luar de Nissan, é um mês de março, bordava a paisagem com pingentes de prata e uma aragem fresca varria a noite silenciosa. Jesus emudecera a celeste canção. Sua oração sacerdotal até. Demoravam-se no quadro da sala as modulações musicais da sua voz. Quer dizer, eles estavam no local para justamente trabalhar a última ceia, a última ceia. E nessa última ceia, ele vai falar, e vai falar várias coisas que a gente não tem nem ideia do que seja, entende? Lígia Antonelli, linda, boa noite, esperança e luz divina, sempre, 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 amada, sempre. Então vamos ver lá. Olha só, a sua hora chegara, a hora para a qual viera. Bom, tem que explicar isso assim, gente. A gente não tem noção. No Velho Testamento, ou a Torá, os profetas falavam que viria uma criança da forma que ele veio, entende? Mas também falava que esse Messias iria passar por todas as tribulações e teria uma morte nefanda, tá? Isso principalmente em Isaías. Muito bem. Aí, ó, a hora chegara, a hora para a qual viera. Porque ele viera para pregar a boa nova. 3 anos ininterruptos, entende? 3 anos. Mas sabia o que ele iria passar. Vamos lá. Há pouco cingira-se com uma toalha e exemplificara a culminante lição da humildade, lavando os pés dos discípulos. Todos nós sabemos isso, todos nós, entende? Então, ele humildemente lavou os pés de cada discípulo e enxugou antes da ceia. O filho do homem... Oi, filha, boa noite. Que bom, linda, juntos. Oi, Rosângela, linda, boa noite, meu amor, parabéns pelo Dia das Mães, você sabe já, né? Bom, então, o filho do homem fazia-se o menor de todos, aos olhos dos companheiros, lágrimas que não se atreviam a correr. Significa uma tristeza assim, sabe? Profunda. Todos estavam com o espírito e o coração túmidos de expectativas, angustiantes expectativas.
Aquela fora uma ceia de despedida. Que difícil, não é? Vivera quase 3 anos com Jesus e, todavia, não o conheceram devidamente. Silvia, linda, boa noite. Você gostou? Oi, Regina, minha nora, boa noite. Você viu o presente do seu sogro? Aí, vamos lá. Então, os próprios discípulos não haviam entendido devidamente Jesus, mas estavam todos atônitos, tristes, acabrunhados. E aí, mais se agigantara naqueles dias últimos, especialmente a partir do momento em que, montado em um jumento, ele varara a porta dourada entrando em Jerusalém. Lembra da Páscoa? As homenagens com que o receberam, muitos ali se aglutinaram, pareciam entristecê-lo, porque aquela semana era a semana fatal e era a semana da última ceia. E quando ele entra, o pessoal coloca, lembra que eu te contei? Coloca tapetes, coloca flores nas sacadas, nas janelas. Era um júbilo total. Mas não havia uma seriedade nisso, uma hipocrisia no ar. Agora, a sua canção, quer dizer, a Boa Nova, as explicações da Boa Nova, se erguia e morria nas lembranças de todos. A inovidável oração que ele proferira após a ceia pascal, a derradeira daquele ciclo. Então, a Amélia é profunda, ela vai nos tocando o coração para entender dessa última entrada suntuosa em Jerusalém e todas as expectativas que estava Jesus e os seus discípulos. Aí, despedira-se dos companheiros há poucos minutos e logo depois falara adeus ao Pai em sublime solilóquio, mas mesmo na presença dos seus discípulos. Aí ele fala dele, que Amélia conseguiu. Fica tudo gravado na espiritualidade, vocês sabem, fica tudo gravado. Então, veja, ele fala, Pai, é chegado a hora, glorifica a teu filho, para que o filho, que eu, glorifique a ti, assim como deste ao filho poder sobre a humanidade, a fim de que ele conceda vida eterna a todos aqueles que tu lhe tens dado. Porque foi com Jesus que houve explicação nítida e séria que a vida continua após a morte, tá? E ele está falando com Deus. A vida eterna, porém, é esta, que conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, aquele que enviaste. Lembra que nós comentamos numa prosa que foi reunido os espíritos puros na dimensão espiritual. A Terra ainda não havia sido formada, e aí Deus, porque os espíritos puros veem Deus, nós não temos capacidade, nem intelectual e nem moral. E então Deus designou você
Jesus vai cuidar do planeta Terra desde a sua formação, certo? E ele está conosco, ele persevera. Vamos em frente. Aí ele disse assim, Jesus fala para Deus, eu te glorifiquei na terra, cumprindo a obra que me tens dado para fazer. E fez. E fez. E no ano aí de 1800, 1857, o que acontece? Aparece o Consolador, o Espiritismo, e que ele é o Espírito de verdade. E ele orienta todinho Kardec. E nós estamos ainda engatinhando para aprender tudo. Ana, boa noite, Ana. Tudo bem, meu amor? Então, aí ele fala, agora glorifica-me, tu, Deus, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que me houvesse mandado. Agora ele pede para Deus auxiliá-lo, glorificá-lo, pelo que ele iria passar. Olha que coisa, gente. Coisa que a gente não sabe. E nem pesquisa, e nem nada. E o Divaldo não cessa. E este ano, 2024, esse amor de 97 anos, fez um livro, o último da Amélia, O Essencial. Vamos demorar para estudar. Mas vejam que Jesus conversa com Deus. E aí, está aqui, no Novo Testamento, aqui bonitinho, é claro que eu não vou ler porque é muito longo, está no Novo Testamento, se alguém procurar, está em João, no capítulo 17, item 1, a oração de Jesus. Então, essa oração vai falar também da última ceia. O que a Amélia está falando, ele vai falar aqui. Chegou a hora, glorifica o teu filho, me ajude, eu te glorifiquei sobre a terra, agora glorifica, me ajuda-me, Pai. E aí no Novo Testamento, a oração de Jesus. Está em João, capítulo 17. Quem quiser, dá uma pesquisada, porque é bom ver, entendeu? Aí continua. Naquela reunião linda, em que eles estavam ali, atentos na última ceia, silenciou momentaneamente, porque a emoção era muito grande. Sabe quando você está esperando alguém que está para desencarnar e a coisa não acontece? É assim, entendeu? Então, era um mito esquisito. Acerenavam-se todas as ânsias na sala aromatizada, porque eles costumavam usar aqueles cheirinhos, né? Iluminada por lâmpadas resinosas. Estava Jesus envolto por uma beleza extraterrena, magnífico, maravilhoso, iluminado. Todas as hostes espirituais com ele. Não? E aí ele continuou falando. Olha o que ele fala. Manifestei, Deus, meu Pai, o teu nome aos homens. Eram teus, e o Senhor me deu. Agora sabem, porque ele quem veio falar de um Deus amor. Porque na Torá, o Deus é aquele olho por olho, dente por dente. Não? Você fez uma coisa, tem que descontar. Aqui não. Tem que perdoar. Tem que perdoar. É difícil? É. Aí ele fala, eu rogo por todos eles, não pelo mundo, mas por eles, pelas criaturas, nós. Neles sou glorificado. Não estarei mais no mundo. Eles, porém, sim.
Tanto é que nós estamos aqui, falando de quem? Dele e de Deus. E a doutrina dos Espíritos, ela propugna por Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo é a máxima necessária. Hã? Não estarei mais no mundo, e eles, porém, sim. Pai Santo, guarda-os no teu nome. Ele está pedindo para Deus nos guardar em nome dele. Veja que beleza. Ele está pedindo para Deus nos auxiliar, nos acudir. Então, quando ele está falando, eu estava com eles, guardava-os no teu nome, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto, claro, ele curou os leprosos, ele acudiu as crianças, ele acudiu as viúvas, vocês sabem todas as curas que ele fez, o cego de Jericó, o paralítico de Cafarnaum, todas, 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 todas. Agora, ele continua, vou-me agora para ti. Tenho-lhes dado a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque eles não são do mundo, como eu não o sou. Acontece, as falas de Jesus... Oi, Cleide, boa noite, querida. As falas de Jesus não conseguiu tocar o coração do seu povo, dos judeus, orgulhosos natos, entendeu? E o Sinédrio ficava sempre buscando uma falha dele para poder pegá-lo. Impressionante. E ele está falando aqui, tenho-lhe dado a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque eles não são do mundo, como eu não sou. Não rogo que os tireis do mundo, mas que os guardades do mal. Olha o que ele pede ainda para quem não propugna pela religiosidade. Tem de piedade deles, guardai-os. Um dia, através da reencarnação, haverão de acordar para essa coisa linda. Haverão. E ele diz mais, santifica-os na verdade. Então, é um trabalho que nós temos que fazer com os nossos familiares, não incutindo na cabeça, porque eles não falam a nossa língua, mas jogando uma sementinha lá, uma sementinha aqui, entende? Então vai, se tiver que germinar, vai germinar. Olha, perdoai para seres perdoados, não é levando tudo a ferro e fogo, não, não. Passa a borracha, vamos em frente, vamos ser mais felizes na companhia deles. Então, assim como me enviaste, ele fala para Deus, também eu os enviarei. E é o que ele está fazendo, tanto com a comunidade espírita, com a comunidade católica, com a comunidade evangélica, ele está fazendo. É a escolha da criatura, é escolha nossa. E nós sempre falamos, não existe faccionismo, existe cristianismo. Você vai onde você se achar melhor, feliz e se encontrar. Todos os membros estão super energizados, entende? Da boa colocação. Você entra numa igreja à tardezinha sem ninguém, ai que gostoso, você senta num banco, passarinho tchu, 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 ai que lindo. Você vai num templo evangélico, a mesma coisa. Você vai no centro espírita, idêntico, não? Então é assim mesmo. Aí ele fala, assim como o Senhor me enviou para cuidar do planeta todo, eu também os enviarei. Quem quiser, escolhas, não?
por amor deles, me santifico, para que eles também, em mim mesmo, sejam santificados em verdade. Gente, olha, eu falei outro dia para a Sandra Fiore, uma palestrante maravilhosa de Araraquara, pelos nossos alunos do educandário, pelo convívio, eu nunca senti tanto que as criaturas precisam de Jesus. Não é possível não entender que Ele estará conosco até o fim dos tempos, que Ele nos envolve com as suas vibrações fortalecedoras, que Ele é realmente a luz do mundo, igual está aqui o livro da Amélia Rodrigues, que Ele é o pão da vida. Então, sabe, lentamente, para a juventude de hoje, a gente tem que ir passando, passando. É um compromisso do pai, da mãe, do avô e da avó. Eu vou tentar. Quem está me ouvindo aí, meus filhos, eu vou tentar. Vamos ver lá. E aí, ele disse isso. Aí, uma pausa. Ele acabou de falar isso na ceia. Uma pausa coroou a sublime canção. Isso que ele falou. E os lábios do divino cantor, que é ele, silenciaram. Os discípulos aproximaram-se, todos aflitos, hein? Judas, olha lá, que estava atormentado, não pôde reter o pranto. Judas estava naquela hora, gente, vem comigo para entender, atormentado, por quê? Essas palavras tocavam-lhe o coração, mas ele era assediado pelas sombras, pelo pensamento, que queria um Messias que pegasse na arma, um Messias que destronasse o romano. Então ele ficou dividido, da pena dele, da pena. Porque se Pedro negou, se outro sumiu na crucificação, tudo bem, medo, entende? Mas o Judas não. Ele estava contando que Jesus iria fazer o melhor que ele achava materialmente para o país, não? Judas, que estava atormentado, não pôde reter o pranto. As duas naturezas dele em conflito. O homem profundamente infeliz e o espírito necessitado entrechocavam-se naquele instante que nunca mais se voltaria a repetir. Quer dizer, escutando a fala do mestre, a canção última e aquele tormento interior. Marcos Oliveira, querido, São Paulo, boa noite, mamãe querida. Olha que bom que você me adotou como mãe. Te adoro, viu? Obrigado, viu? Obrigado tudo que você fez pro Berto, viu, amor? Tudo. A gente não esquece. Já se passaram 30 anos, a gente não esquece, viu, bem? Vamos em frente. E então, aí o João, que era o mais novo, e os seus olhinhos começaram a cair lágrimas, mas ao mesmo tempo era um olhinho que parecia chama, adorando o mestre, entende? Cada um repassava mentalmente todo o tempo que convivera ao lado de Jesus, com ele. E deve ser uma coisa inesquecível. A voz de Jesus penetrou no âmago de cada um, a voz dele, doce, amorosa, sem crítica, sem nãos, entende? Então, a melodia da sua voz voltou ao murmúrio doce que penetrava os ouvidos atentos e fixava
indelevelmente nos espíritos. Então, Jesus já via em cada um, praticamente, um espírito em evolução. Não tem jeito. Você que me ouve também. Você é um espírito em evolução. Não importa a religião, cristão ou não cristão. Você está aqui para melhorar-se. É a grande oportunidade. Perdoar mais, entender mais, dialogar mais, a paciência, a tolerância, a resignação, tudo isso, tudo isso. Então vamos lá. E aí, Jesus continua a sua canção. Não rogo, Deus, meu Pai, somente por estes, os 12, para que sejamos todos um em ti. Eu lhes tenho dado a glória, para que o mundo conheça que me enviaste e que tu os amastes, como também a mim me amaste. Por quê? No Livro dos Espíritos, na primeira questão que nós estudamos, que é Deus. Aí vem lá, Deus é soberanamente bom e justo, ele é uma série de adjetivos para ele. E isso Jesus conhecia, vivenciou isso, não? Aí ele continua. Pai, que é Deus, quero que, onde estou, estejam comigo os que me tens dado, a fim de verem a glória que me deste, pois que me amais antes que o mundo fosse fundado. Quer dizer, antes que formou o planeta Terra, ele foi designado como espírito puro para cuidar do planeta desde o início. Assim como todos os outros planetas têm outros espíritos puros que não é Jesus. Jesus cuida do planeta Terra, outros de outros planetas. Então, é uma coisa quase inconcebível para a nossa mente, porque a gente vive muito na materialidade e nas coisas muito próximas, não temos ainda cabeça para pensar isso. Por quê? Criar a Terra. Por quê? Porque é plano de expiação e provas. É aqui. Mas vai mudar. Então, nós estamos vendo essa tristeza no Rio Grande do Sul. Essa tristeza, entende? Mas o homem, ele precisa tomar consciência que Deus é soberanamente bom e justo. E o que está ocorrendo é um resgate coletivo. São criaturas que em outras vidas, vai saber no tempo de Hitler ou em outros tempos, mataram, tripudiaram, extorquiram, abusaram. E agora chegou uma hora de resgatar. Então, por isso, os terremotos, os maremotos, essas coisas. Então, o plano é de expiação e provas. E para onde serão enviados aqueles que não se modificaram e não se modificam agora, aproveitando essa reencarnação? Serão enviados para planetas inferiores, como os exilados de Capela vieram para a Terra. Isso aí é uma prova autêntica. Como que você concebe o povo egípcio com aquela competência para construir pirâmides? De que jeito? Tinha que ter alguém lúcido, um espírito, para poder ter essa ideia. E nós estávamos ainda num plano inicial. Então, tem muitas coisas que a história explica, a ciência um pouco, o espiritismo muito mais. Então, vamos embora. Então, ele pede, o Senhor me enviou antes que o mundo fosse fundado. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. E eles sabem que tu me enviaste. Principalmente nós espíritas, porque
acreditamos na reencarnação. E Jesus não reencarnou, ele encarnou. Vocês lembram o que o anjo falou para Maria? E o José, quando viu a Maria grávida, falou, mas a gente não dormiu junto, como é que você está grávida? Então, foi uma obra da espiritualidade mesmo, do Espírito Santo. E está aqui falando, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. E eles sabem que tu me ensinaste. E ele veio com toda... Ele não desrespeitou as leis da Torá, mas ele complementou. Tá? Ele diz, eu lhes fiz conhecer o teu nome e o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja nele e eu neles. Gente, olha, outro dia, vendo não sei o quê, a gente lê tanta coisa. Olha, o dinheiro é ótimo, a família é ótima, ou a profissão é ótima, a inteligência é ótima, a beleza é ótima. Que horror a Madonna, né? Veio fazer o quê? Que bem que vai fazer. Então, veja só. Mas, o importante de tudo é amar. Mas amar, como? Sim, a todos, indistintamente, até aquele que não nos ama. É difícil? Claro que é. Você não precisa ficar beijando, abraçando quem não te ama. Fala, bom dia, boa tarde, só. Falou. Pelo menos não fica aquele negócio aqui. Fulano não gosta de mim, fulano... Porque ninguém tem totalmente as graças de todos. Não. Mas temos que entender as diferenças, os nossos inimigos do passado, às vezes nascem na família, e vamos em frente. O amor é a colocação mais importante da nossa dimensão vivencial. Amar o marido que repete mil coisas, que não aceita, que critica. Amar o filho que ainda não está no bom caminho. Amar o neto. É assim, é fazer a sua parte. Por quê? Você vai ter que prestar conta da sua parte. Não é da de ninguém. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Até a gente fica com medo, entende? Vamos em frente. Bom, aí Jesus está falando para Deus que ele ensinou o povo a conhecer esse Deus, mas ensinou também que o amor é o que vale. A sala voltou a mergulhar em silêncio. A sala onde seria a ceia. Aí, naquele local quadrado, continuava um pouquinho de claridade à luz daquelas lanterninhas. Ao fundo, o pequeno jardim, dava para ver, enluarado, e as velhas latadas pelos muros antigos, resguardadas pelos ciprestes, balançavam ao vento fresco. Eu digo sempre, a Amélia é romântica, ela coloca uma paisagem como se você estivesse vendo. O dia pascal, porque, veja bem, lembra, Jesus entrou em Jerusalém para comemorar a Páscoa, que seria no domingo, mas ele faz essa ceia na quinta-feira, veja bem, daquela semana. Vamos ver lá. O dia pascal começara às 5h30, quando se apagavam os últimos raios de sol naquele abril. Muito bem. Aí, lavai-vos os pés uns dos outros, dissera, após ter lavado os pés dos companheiros. Ele deu mais essa obrigação. Eles, talvez, não hajam compreendido, naquele momento, a lição, que objetivava destroçar em definitivo o orgulho, a vaidade e o egoísmo, a inveja e o despeito que se emanavam, porque
Um queria saber qual era o mais querido de Jesus, qual era o preferido de Jesus, entre eles, entende? E aí Jesus fala, os dominadores fazem-se reis das nações. Voltara a dizer, mas vós não os imiteis, que o maior dentre vós seja o menor, e o último, e que o governa seja igual àquele que serve. Aí Jesus já faz um comentário para que as criaturas, quando tomam uma posição, não queira ser melhor que os outros. Ninguém consegue isso. Ninguém, porque não faz bem para o espírito. Tem que trabalhar a humildade, tem que trabalhar a humildade, a paciência, a tolerância. E sempre eu me reporto, quando penso nisso, nas crianças do Educandário, que são 300. De repente, 3 crianças fazem uma feiurinha, manda para mim, meu Deus, tão pequenininha. Ah, aí eu começo a falar de Jesus, não pode fazer isso, fica feia, abraça um outro, vamos abraçar e falar, Jesus me ama, Jesus me perdoa, não fica chorando, resolve a história. Mas todo mundo faz isso? Não. Não tem essa ótica que está trabalhando com o espírito. É uma criança física, mas é um espírito em evolução. Então, aqui ele está dando o exemplo para que os outros lavassem os pés dos outros, para que perdesse esse ar de arrogância, que se fossem mais humildes, entendeu? Mais servidor e servidores, porque outra fala, nós não viemos para ser servidos, nós viemos para servir. Mas, dona Vanderlei, até quando? Sempre. Sempre você tem uma condição de auxiliar alguém. Sempre. É inacreditável, mas é sempre. Quando aparece uma pessoa na sua frente, começa bem. Aí aparece um probleminha, ajuda, ajuda, ajuda. É assim por diante. Quando a pessoa aí faz feiura, não faz bem, tchau, passa a borracha, segue seu caminho. É escolha. Você não é obrigado a ficar com uma pessoa que ela não te faz bem. Por quê? Porque não pode. As energias são muito fortes, não é? Então vamos lá. E aí Jesus disse isso, hein? Ó, os dominadores fazem-se reis das nações. Voltar a dizer, mas vós não os imiteis, que o maior dentre vós seja o menor, e o último, e que o governa seja igual àquele que serve. Não pode se querer mais que o outro. A sala tornara-se quase totalmente escura e os pequenos candelabros foram acesos, derramando a luz. Logo viera a ceia. Vocês viram que preâmbulo que ela fez para mostrar isso. A luz, que agora brilha, tem outra origem, vem do alto. Chegara a hora de abandonar o cenáculo acolhedor e demandar o Monte das Oliveiras. Fazia-se culminante o instante. Pequena era a distância a percorrer, relativamente pequena, todavia grande de angústia, porque Jesus já sabia o que ia acontecer. Então, terminou ali, pregou, o cantor falou essa canção, e aí eles saíram para poder ir ao Monte das Oliveiras. Ele falara o seu canto, que chegava a hora da luta para o qual viera, e também em seguida chegaram as dores para eles. E os apóstolos da sua mensagem, elucidando que uma espada teria maior utilidade do que o manto. Aí, olha, veja bem, e aí um dos apóstolos falou, escuta, é preferível pegar na espada do que manto, do que ficar no bolsinho. Não, veja
Até que ponto? E Jesus subindo ao monte. Os companheiros, porém, sempre acostumados aos raciocínios imediatos, interpretaram erradamente a figuração, gerando neles um arremedo de coragem. Mostraram-lhe as armas, estavam com armas. Temos 2 espadas, disseram. É quanto basta. E o semblante de Jesus fez-se tristonho. Ele vivera pelo amor e chegava o instante de culminar o missionato dando a sua vida. Ai, gente, que horror, não? Os companheiros, todavia, pensavam em defender a vida dele, tomando nas mãos outras vidas, que se danem. Começaram a marcha. A luz esplêndida, a cidade dormia. Podiam-se ver os bairros diversos, olhados do alto. Aqui, o palácio dos sumos sacerdotes. Para a esquerda, o de Herodes, próximo aos monumentais jardins de Garebe. Desafiador em frente, além das manchas de sombras, quase ao pé do templo, como a vigiá-lo, a torre Antônia, representativa da vergonha de Israel, a torre de Davi, e mais além o Gólgota, árido, triste, na distância da cidade. Judas não estava com eles naquele momento, fora-se. E você sabe por quê? Não podiam atravessar a cidade àquela hora, vencendo a ponte, o Tiropeon, a velha esplanada, e sair pela Porta Dourada. Somente os sacerdotes entravam no lugar santo. Então você vê que aquela hierarquia que ele falou no começo, o pessoal já usava, ali não podia. Vocês lembram do texto dos leprosos, que eles tinham que gritar imundo, imundo, para ninguém se aproximar? Coisa que eles inventaram, os judeus, o sinédrio. Somente os sacerdotes. Desceram, pois, a parte baixa, contornando as muralhas e atingindo o vale estreito, onde corria o Cedron, cujas águas escuras foram passando. Buscaram o Getsemane. Sentai-vos aqui, falou Jesus, enquanto eu me retiro para orar. Vós também orai, para não sucumbirdes à tentação. Então, precisava Jesus aurir as forças espirituais para poder suportar caladamente, silenciosamente, as coisas às quais ele teria que passar. E ele ainda recomenda, olha, vocês também orem para não cair em tentação. E na prece está isso, não é? E tomando a Pedro e os filhos Zebedeu, Tiago e João, afastou-se, subiu com 3 só. Aí ele disse para os 3, a minha alma está muito triste, está numa tristeza mortal. Orai e vigiai, orai e vigiai. E aí, então, era um pedido de Jesus. E ele, então, subiu e deixou os 3. Ele orou, orou, orou. Há quem diga que durante a sua oração ele suou até sangue, entende? Há quem diga. Muito bem. De repente, ele voltou aos companheiros por 3 vezes. E por 3 vezes encontrou os 3 dormindo. Por que vocês estão dormindo? Eu não pedi para vigiar, só essa hora, orai e vigiai, porque ia acontecer o pior. Orai e vigiai. E conosco, gente,
não fica tão difícil. Muitas vezes, numa palavra ou duas, a gente não está no esquema orar e vigiar, fala alguma coisa que magoa o outro e aí demora para consertar. Não é assim? Não é assim? Então, nós temos que estar vigilantes com a nossa fala, com o nosso olhar. Aqui em casa, não posso ficar com cara de preocupada, porque meu marido, o que você tem? Que cara feia é essa? Eu não gosto, só quero você rindo. É fácil para ele, não é? Mas talvez seja isso bem para ele. E eu faço força para mudar, entende? Se estou preocupada, sorrindo. Vamos lá. E aí, a noite chegou e a paisagem perfumada. Ele, Jesus, mergulhou novamente na divindade. A agonia dele era grande, a dor pela ingratidão do que ele viu, não? E ele, então, ele buscou, mais do que nunca, Deus. A angústia esfacelava Jesus, porque ele estava na matéria densa, embora sendo um espírito puro, entende? Ele sabia, conhecia o mundo e suas maquinações, e não é este o mundo de hoje? É só você entrar no YouTube. Quantas inverdades, quantas e quantas. Mas não adianta você ficar preocupado. Faz a sua parte, primeiro com a família, primeiro com quem está próximo, onde você trabalha, porque você não vai dar conta, e nem dar conta do Sul, e nem dar conta das guerras. Você tem que parar com a guerra dentro de você. E ficar só pensando, não, olhe, porque eles vão sair dessa. Claro que vão. Com a ajuda de todo mundo que está acontecendo, vão sair. Então, veja bem, Jesus conhecia o mundo e as suas maquinações. E hoje é igual, igual, igual. Tinha segurança do que fizera Judas, o amigo inditoso. Ergueu-se pela última vez e falou aos companheiros: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo traído nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos-nos, pois se aproxima aquele que me trai. Porque prometeram para Judas 30 moedas, mas prometeram também que só iria prendê-lo um pouco e depois iriam soltá-lo e ele seria o rei da Judéia. Prometeram. Anás e Caifás prometeu. Veja só. Então, Jesus fala isso. Dormi agora e descansai. Basta. É chegada a hora. O Filho do Homem está sendo traído nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos-nos, pois se aproxima aquele que me trai. Judas já havia vindo. E a hora perturbada era aquela. A noite estava fria. E ele, Jesus, tivera a sua máxima agonia. Ainda porejava no suor, está aqui, no seu rosto, um suor sanguinolento. É chamado hematidrotose. Um sangue pastoso e frio, entende? O semblante estava péssimo de Jesus, um mármore. E aí, ele falou ainda, agora é tarde demais. Disse triste, chorando na intimidade dele. Tarde demais. As duas últimas palavras assinariam o fogo na memória dos companheiros combalidos e fracos que se fariam depois, mais tarde, fortes que eram de espíritos. Inaugurava-se o programa dos sacrifícios da verdade. E não ocorre isso hoje também? Se falar a verdade não é correto?
Impressionante tudo isso, não é? Então, você veja bem que o que Jesus passou, e a Amélia reproduz com uma sinceridade, uma lucidez inatacável. A gente não pensava isso, não? E aí, logo após, não, a partir de então, o caminho do Gólgota estaria assinalado para o futuro e marcado por calhaus, pedrouço e espinho. É o caminho do Calvário. Logo após, entre as oliveiras, portando varapaus, o ridículo exército de mercenários enviado pelos dominadores enganados da terra, chegou Judas, que então marchou para identificá-lo. Acenderam-se as lanternas e, não obstante, era muita treva. Carregaram lâmpadas e se consumiam em sombras. O traidor acercou-lhe e beijou-lhe a face. O amigo era entregue pelo amigo. Olha que triste. A amizade crucificava a afeição e o amor. E muitas vezes, muitas pessoas, nós, que não estamos acostumados a orar e vigiar, tomamos algumas atitudes inadequadas e procedemos igual o Judas. Esquecemos da afeição que a pessoa nos deu, do amor que ela nos deu. Não é que precisamos de gratidão, não, não. Quando nós fazemos um bem, é o bem pelo bem. Não precisa ficar obrigado, obrigado. Não, já fez, acabou. Aqui, o Judas não foi grato ao amor de Jesus. Mas ele não conhecia ainda essa figura, gente. Ele era, assim, um companheiro, aprendiz, que toma essa decisão. E aí dá o desespero. Ele tanto é que não compreendia, porque ele se enforca. E ele não entendia que a vida continuava. E que ele teria que resgatar esse ato no futuro, através de outras e outras reencarnações. Tanto é que ele se reencarna como Joana d'Arc. Veja só, uma moça guerreira que coloca Carlos V no trono, na França, e aí o clero, bem ignorante, poderoso, não, ela é uma embusteira, ela é uma feiticeira. Onde se viu, conversa com Santa Catarina, conversa com não sei quem, não existe. Conversa com os espíritos, não existe. Condenada à fogueira. 19 anos. A donzela de Dom Remy. E ali, Judas resgata a sua maior falha no universo, morrendo queimada, não? Depois disso, melhorado. Resgatou o seu débito, agora para frente. Então, veja bem, algumas amizades são crucificadas por falta de amor, por falta de gratidão, por falta... Sim, quantas pessoas passam, às vezes, pela nossa casa, você ajuda, você abre o caminho, e aí ela te trai. Sabe o que você faz? Perdoa e passa a borracha e já apagou. Apaga, para não ser um seu espírito obsessor no futuro. Apaga. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Acabou. Não é que, eu estou falando assim, estou me rebaixando. Não, não, faz a sua parte. Seja humilde, faça isso. Você limpa a sua alma, você fica ótimo, maravilhoso. E essas lições são para nós, gente. São para nós. Aí vamos lá. A amizade
crucificava a afeição e o amor. É aquela amizade com Judas. E aí, no finalzinho do mês de Nissan, que é abril, na noite varrida por ventos perfumados e frios, o Rei Celeste foi conduzido, sem qualquer reação, ao cárcere e logo depois crucificado. Amélia põe esse texto, eu acredito, é assim, para que acordemos para as falas de Jesus, o cantor, e para que também acordemos para a fala de Jesus, que é o canto. Pai, ele estava sabendo, é chegada a hora, eu vou para ti, mas também rogo pelos que ficam, entendeu? Há um pedido dele grande, por amor deles, me santifica, etc. É isso que eu não só rogo para eles, eu rogo para todos, para os bons e para os maus. E quem quiser que tomar o caminho, toma. Quem não tiver, não toma. E aí vocês sabem de todo o processo que foi, né? Solta Barrabás, e o povo esqueceu tudo que ele fez, não? E Jesus crucifica Jesus, não? E todos os seus apóstolos se escondem, menos João, que foi com ele até a cruz do Calvário, necessário. Foi Maria de Magdala, Maria de Nazaré. Já pensou uma mãe? Hoje é dia das mães. Você abraça seu filho te liga, sua filha te liga, que delícia. Mas ela vendo o filho na cruz. Joana de Cusa, Maria de Cleófas e o bonitinho do João, João Evangelista. E Jesus fala isso. Filho, eis aí a tua mãe. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Recomendando, João, cuida da minha mãe. Cuida, cuida. Não? E a gente sabe que ele cuidou, levou Maria para Éfeso, etc e tal. E quando ele ressuscita, vocês lembram bem, passados uns dias, ele aparece para todos. Aí ele, a minha paz vos dou. Só Judas que havia se suicidado. E ele vai acudi-lo nas sombras e leva para tratamento espiritual. Interessante que essas coisas a gente não sabe. E a Amélia nos passa com uma nitidez e é bom que saiba, entende? E vamos continuar fazendo a nossa parte. E assim, Maria viu, não lastimou, Pai, eu sou escrava do Senhor, seja feita a tua vontade. E um filho ali maravilhoso passando por isso. E para hoje, nós vamos lembrar dela com muito amor, porque é o seu dia, mãe, é o seu dia, esposa, é o seu dia, filha, que um dia vai ser mãe. Então a gente vai encerrar a noite com muito amor. Eu agradeço de coração essa família espiritual que sempre está conosco, que vai passar dessas coisas para os outros. É muito bom. Vai divulgando, divulgando, divulgando. Não? Deus é amor, amor. E só o amor vence realmente. Vamos orar. Que todos tenham a excelência. Eu sei que tiveram um dia feliz, Dia das Mães, foram lembradas. Zapata espiritual também, minha mãe amada. E assim, nós encerramos a noite pedindo a você que junto comigo peça o que você quiser ou agradeça o dia que você teve. Agradeça. Porque é sempre bom. Estamos encarnados, buscando nos melhorarmos, e aí seja feita a vossa vontade. E lembrando Maria, nós podemos dizer isso.
Muito bem. Vera, nós vamos orar. Vamos lá. Jesus, o Mestre, Deus, o Criador, Maria de Nazaré, a Mãe Universal, a Mãe amada. Nós, nesta noite, só podemos falar, homenageando todas as mães e agradecendo Maria de Nazaré, o Filho maravilhoso que a Senhora nos colocou no planeta e que precisamos ter a coragem de seguir os seus ensinamentos, a força e a coragem e a fé. Agradecemos e falamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, perdoai os nossos equívocos. Vamos melhorar. Perdoai os nossos equívocos. Abençoai a nossa caminhada por essa terra linda, por esse planeta luminífero, até o final da nossa caminhada. Que assim seja. Obrigado. Sua bênção, Maria de Nazaré, sua bênção, amada, sua bênção. Amados, muito obrigado. Fiquem com Deus. Iremos orar, sim, Vera, pela Solange Ramalho, viu? Iremos. Olha, que possamos agradecer o dom da vida, a oportunidade de sermos mães. Mas se não somos mães, podemos também ser mães de outras crianças, das escolas, dos educandários, de onde você puder dar um trabalho voluntário, entende? Tanta coisa por fazer pelas crianças. Orar grandemente pelas crianças do Rio Grande do Sul. Olha que prova. Muitas vezes, saudáveis bebês perderam as mães. Outras vezes, mães saudáveis perderam os filhos. São grandes provas, resgates. Orar por todos. Na hora certa, tudo. Deus tem o seu tempo. O tempo de Deus é lindo. Meus amores, fiquem com Deus. Orem no levantar, orem ao deitar-se, por caridade, meu carinho, meu amor. E eu só tenho que dizer, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Quantas bênçãos. Uma excelente semana, meu carinho, o meu beijo. Eu amo vocês fora da conta, porque não sei ficar sem conversar com vocês sobre Jesus. Fiquei com Deus, amores, fiquei com Deus.